Geralmente eles batem bastante Montano e nessas duas supostas profetisas, mas deixam Tertuliano de lado, né? Porque de fato seus textos não são heréticos, mas ele se viu encantado com esse movimento montanista, tá? Com esse movimento que surgiu a partir de Montano, né? Nessa região. Montano era ex-sacerdote de uma deusa pagã, Cibele, que se tinha convertido ao cristianismo. Ele afirmava possuir o dom da profecia e que havia sido enviado por Jesus Cristo para inaugurar a era do Paráclito. Duas mulheres que o acompanhavam, Priscila ou Prisca e Maximila, afirmavam que o Espírito Santo falava através delas. Tertuliano, conforme eu falei aqui, tornou-se o mais importante convertido ao montanismo. Então temos aqui, nesse quadro, nem chega a fazer a afirmação mais clara em relação ao erro de Montano. O erro de Montano era dizer que ele era o Paráclito, tá? Que ele é o Espírito Santo e que foi diretamente enviado por Jesus para inaugurar isso que ele chamava de Era do Espírito. Tá? Então, com isso, você terá, obviamente, diversas afirmações dadas por Montano dentro de uma autoridade canônica. Por quê? Porque ele se entende o próprio Espírito Santo. Então aquilo que ele fala é infalível, é sagrado, tá? É incorrigível, deve ser adotado como doutrina, como dogma. Então com isso você tem esse desvio terrível. Inclusive no próprio texto aqui da apostila diz que possivelmente, né, esse movimento vai avançando e vai adquirindo características cada vez mais distorcidas, mais heréticas, e não há um relato muito seguro, mas acredita-se, citado aqui por Eusébio de Cesareia também, acredita-se que no final eles tenham se matado, enforcados, não tenha tido aí algum tipo de maior problema ou, né, o combate, uma vez que passaram a ser combatidos pelos apologistas, e tenham finalizado suas vidas dessa maneira, semelhante a Judas Iscariotes. Tá? Mas é apresentado aqui até um contexto para o surgimento, né, no Dicionário Internacional Dicionário Global de Teologia, afirma que é possível que este movimento ele externasse algum tipo de saudosismo em relação a uma forma de culto primitiva mais simples, mais antiga, e principalmente com manifestações do Espírito Santo mais presentes. Você vê, por exemplo, as descrições de Paulo em relação à igreja de Corinto, em que você tem ali as manifestações do Espírito Santo, os dons. Paulo até diz que não lhes falta nenhum dom, mesmo que lhes falte muita sabedoria, né? Então eles têm diversos problemas que Paulo tem que estar corrigindo nas cartas que enviou, pelo menos nas cartas que chegaram até nós, né? Então Paulo tem muitos trabalhos, muito combate, muito ensino ali na igreja de Corinto para poder ajustá-los em conformidade à ortodoxia, né, em conformidade à doutrina. Mas ele, por outro lado, afirma que eles são uma igreja rica em dons e manifestações do Espírito Santo. Então é possível que com o passar do tempo a igreja, tendo que responder a esses ataques, tá certo, desses hereges, né, desses riscos, esses perigos de aproximação com esse movimento, essas correntes heréticas, ela tenha que ajustar-se, tá, e tenha que passar a ter mais cuidado nas suas afirmações e nas manifestações que ocorrem dentro dos cultos, que ocorrem dentro das reuniões, limitando mais e entregando a oportunidade, a palavra a pessoas gabaritadas, a pessoas preparadas para isso, para que não afirmem incorretamente o Evangelho, para que não se deixem levar por influências maléficas, né? Então com isso você terá vamos dizer assim, você terá uma limitação mesmo. Você terá uma limitação das manifestações, das formas de culto, uma liturgia mais rígida, para que você possa se proteger desses ataques e dessa associação com movimentos estranhos, movimentos heréticos. E acredita-se que isso tenha causado um saudosismo, e esse saudosismo abriu espaço para esse tipo de manifestação. E aí surge Montano, entre 156 e 157,
da era cristã, dentro do território da Frígia, na Ásia Menor, e começa a afirmar que ele é o Espírito Santo, que ele é o Paráclito. Essas duas mulheres que o acompanhavam, Priscila e Maximila, são profetisas, e eles fazem um barulho terrível naquela região, e aquilo se propaga, vai para o norte da África, vai para Roma, e consegue, dentre seus adeptos, um importante nome chamado Tertuliano. Então você tem esse movimento que é perigoso, que é arriscado, mas que precisa ser combatido para que isso não venha a ser uma influência terrivelmente nociva dentro da Igreja de Cristo. Tá? Então isso é combatido e a Igreja então tem que ser preservada e a revelação da Sagrada Escritura precisa ser afirmada para que a fé seja mantida, né? Seja conforme a carta de Judas, lutar pela fé que uma vez foi dada aos santos. Então não cabe tolerância com pessoas que digam ser o próprio Espírito Santo. Não se pode tolerar esse tipo de presença, esse tipo de manifestação, porque isso atenta contra o próprio Deus, atenta contra a revelação da Escritura Sagrada em relação à verdade de Deus. O Espírito Santo usa a mim, usa a você, mas o Espírito Santo é soberano sobre todos nós. Nós não somos o Espírito Santo, nós somos seres falhos. Nós somos, quando lavados e remidos no sangue de Cristo, quando em santificação, somos templo e morada para o Espírito Santo. O Espírito Santo habita em nós, o Espírito Santo nos usa conforme a sua soberania, e o Espírito Santo não entra em contradição com a sua Escritura Sagrada, que foi por ele mesmo inspirada. Ok? Então temos aí estas verdades, né? Vamos seguir mais um pouco, falando acerca de donatismo agora. Donatismo. Então na página 30, deixa eu ver, 32, 33. Página 33, o donatismo. Vamos lá. Donatismo, conforme nos diz aqui o texto, como já vimos, à medida que o cristianismo vai se fundamentando em sua ortodoxia, novas tentativas surgem buscando desestabilizar a fé e a prática da igreja. Dessa vez, o ataque foi ao culto cristão e a sua praxis. Tá? Praxis é a expressão prática da fé. Então você tem da teoria, das ideias. Tá? Então uma coisa são as ideias dentro do campo teórico, outra coisa são as ideias aplicadas. Então você tem a filosofia, tá? Teórica, e a aplicação daquelas ideias num plano prático é a praxis. Então a praxis ela materializa as ideias, ela faz com que elas tenham uma influência na vida prática. Então você tem aí a praxis da vida cristã. Então, a pregação acerca do Evangelho, o ensino, tá certo? A comunicação das palavras de Cristo, a interpretação dos apóstolos sobre elas. E aí quando você vai exercer aquilo, como Tiago aconselha, né? Não ser só ouvinte, mas praticante, pronto, a prática é a praxis, é você praticar a fé, tá? Temos aí então a questão da praxis, né? Vamos lá, deixa eu ver aqui onde eu parei. Tá, o ambiente da igreja. Desta vez o ataque foi ao culto cristão, ou à sua praxis, tá? A heresia surge de dentro do ambiente da igreja, no caso ali a igreja católica. Então a igreja católica já estava se institucionalizando, tá? Estava começando esse processo de grande institucionalização. Então temos aí esta igreja, né? Provocando uma divisão ou cisma. Então antes daquele grande cisma que vai haver em 1050 entre a igreja católica do Oriente e do Ocidente, tá? A igreja de Roma e a igreja de Constantinopla, você tem esse cisma, que é o cisma do norte da África, em Cartago. No início do século IV, o donatismo, como ficou conhecido, tem o seu termo oriundo do nome de seu fundador, Donato, bispo de Cartago. Ele vai dar maiores continuidades aqui ao texto, mas eu vou ler o texto que está em tela, que já é bem esclarecedor. Veja, donatismo, 312 da era cristã. 312. Donato, bispo de Cartago, tá? Antes de 335 da era cristã, foi um ortodoxo extremista. Então a questão do donatismo é esse extremismo dentro do cristianismo, tá? Então você tem alguns proponentes que são extremistas, e aí a sua forma, sua maneira de afirmação da fé de tal modo extrema, tá? Que torna
que causa rupturas, divisões, complicações, prejuízos dentro da fé cristã. Então, há necessidade de combater também esse tipo de extremismo, olhando, por exemplo, para os conselhos de Paulo. Aquele que come carne não critica quem não come não critica quem come. Então você tem o objetivo principal, que é manter a comunhão em Cristo. Então Paulo faz essa afirmação de uma forma bem clara, mostrando que o principal é manter a comunhão em Cristo Jesus, mesmo que haja diferenças de concepção, de interpretação, desde que não fira a doutrina, desde que não fira a verdade em Cristo, a tolerância, a necessidade de tolerância. E aí uma afirmação dessa aqui é exatamente contra essa tolerância, trazendo extremismo e dividindo a igreja. Então foi essa questão de Donato, rachando a igreja já nessa época, 312 da era cristã. Seu zelo pela doutrina foi tal que o fez separar-se da igreja para formar a sua própria, com um pensamento mais puro, entre aspas, né? Por volta de 312, Donato levantou uma questão sobre a eleição de bispos. Na ordenação de um certo Sécrio para bispo de Cartago, um dos que o consagrava havia cedido durante a perseguição, cedera livros sagrados para serem queimados com medo da morte. E readmitido à igreja, tivera sua posição restaurada. Isso muito desagradou Donato. Donato ensinava, a exemplo de Cipriano, que apenas os que não tinham pecados poderiam ministrar na igreja, pois a validade das cerimônias depende daquele que os celebrava. A validade da cerimônia depende daquele que a celebrava. Se alguém era pecador ou tinha sido ordenado por um deles, qualquer ministração, ceia, batismo, casamento, etc., seria inválida. Seguindo esse raciocínio e não sendo aceito pela comunidade da época, Donato formou uma nova comunidade. Então você tem essa situação de extremismo. Ele acreditava, e aí posteriormente Agostinho, que foi o apologista, que combateu essas ideias, né, de Donato, ele vai cunhar aqui um conceito teológico que vai prevalecer dentro da Igreja Católica, tá? Então, inclusive, eu vou ler aqui na página 36 o parágrafo que fala acerca disso. Também foi Agostinho que traçou uma resposta apologética que nortearia a Igreja Católica no combate às heresias propagadas pelos seguidores do donatismo, apresentando uma fórmula teológica para a questão. Ex opera operato. Esta expressão teológica latina significa pela obra operada. O conceito é de que o sacramento confere sim graça, uma vez que o operar no sacramento vem do poder da promessa de Deus. Aí você tem essa questão aí da ideia de sacramento, que na verdade será também combatida dentro do protestantismo, né, que não entenderá mais essas questões de sacramento, conforme era entendida dentro da mentalidade católica, afirmando que o sacramento tinha poder em si mesmo. Uma vez que celebrava-se o sacramento e a pessoa participava dele, ele conferia méritos, conferia perdão, milagre, cura, poder a partir do próprio sacramento em si. Aí você tem uma mentalidade muito ligada a essa ritualística, né? Então essa ritualística ganha uma importância extraordinária dentro dessa mentalidade católica. E aí, dentro desse questionamento que vai ser feito a partir do protestantismo, você tem a questão mais relevante do que o próprio sacramento em si, a questão da comunhão com Cristo. Então, Cristo ele confere poucas ordenanças para a igreja. Então, batismo, tá certo? Você tem o ID de Cristo, que é uma ordenança para proclamar o evangelho a toda criatura. Então você tem algumas ordenanças de Cristo. E o que mais importa não é tanto o sacramento em si, não é tanto o oficiante do sacramento, como era para Donato. Então Donato dizia, não, o que importa é quem está ministrando. Se quem está ministrando está correto, né, está de acordo com esses padrões estabelecidos por ele, então ele confere poder, o ministrante.
Então esse negócio parece muito cobertura espiritual que a gente vê hoje, né? Então o apóstolo diz, olha, você não pode sair da minha cobertura espiritual. Isso para mim casa muito com a mentalidade de Donato, que o poder está no ministrante, o poder está no ministro, né? Aí você depende então desse ministro. E aí Agostinho, não, ele joga o poder, né, no próprio sacramento. Então o sacramento é poderoso por si mesmo. Então quem está ministrando pode até estar numa situação irregular, mas o sacramento tem poder em si. E o questionamento que vai surgir posteriormente do protestantismo não é nem o oficiante nem o sacramento. Eles rejeitam essa ideia de sacramento, mas sim a comunhão com Cristo. Então não há nenhum tipo de comunicação de bênção se não houver uma comunhão com Cristo. Então o que importa mais é a comunhão. Você está em comunhão íntima com a pessoa bendita do Senhor Jesus Cristo. Aí tudo vai fazer sentido. A Santa Ceia, tá certo? O casamento, o batismo, isso tudo só faz sentido se há verdadeiramente uma comunhão com Cristo, que é o objetivo de todas essas práticas ou ordenanças. Tá? O batismo em águas, que é dizendo para o mundo que você está sepultando sua antiga vida de pecados para renascer para uma nova vida em Cristo. A ceia, que é a celebração em homenagem, tá certo? Uma celebração em memória à morte de Cristo na cruz do Calvário, né? O seu corpo simbolizado pelo pão, seu sangue derramado simbolizado pelo suco de uva. Então é ali em memória de Cristo. Então se não houver comunhão com Cristo, tudo isso não faz sentido. Então não é o próprio pão e o próprio vinho, não é a própria água do batismo, não são os sacramentos e nem o oficiante, mas sim o Cristo. Isso que é mais importante dentro desse conceito. Mas você teve essa resposta então de Agostinho a esse extremista que veio trazer um racha dentro da Igreja Católica, 312 da era cristã, dentro do contexto ali do norte da África, onde o cristianismo já foi bastante forte, né? Onde ele já foi bastante presente também. Deixa eu dar uma conferida aqui na hora para a gente ver se a gente segue mais um pouco. Veja, dá para seguir mais um pouco ainda. O que temos pela frente aqui? Vamos ver. Temos, deixa eu ver aqui, arianismo e pelagianismo. Arianismo e pelagianismo, tranquilo, a gente consegue terminar, tá? Arianismo e pelagianismo, aí eu vou voltar nesse quadro aqui porque tem algumas manifestações aqui que foram enquadradas que eu acredito serem também de grande relevância para estarmos analisando. Mas primeiro vamos ver aqui essa questão do arianismo, tá? O arianismo. Caminhamos aí para o final da nossa aula. Arianismo, página 36. Oriundo da escola de Alexandria, no Egito, sob forte influência helênica, o arianismo se tornou um ataque sorrateiro à segunda pessoa da Santíssima Trindade. A problemática levantada por seu fundador e principal teólogo, um presbítero de Alexandria chamado Ário, daí procede o termo para arianismo. Surge o que se pode chamar de visão cristológica antitrinitária. Gonzales nos informa que Ário viveu aproximadamente entre 250 e 336 d.C. e que sua teologia foi causa de debates trinitários do século IV, tendo sido condenado pelos concílios de Nicéia, 325, e de Constantinopla, 381. Esta compreensão colocava em xeque duas principais doutrinas sobre Cristo: a negativa da consubstancialidade, a questão do homoousis ou homoiousis. Então alguns dizem debate em cima de uma letra, tá? Ou I ou O. Então em cima de uma letra realizaram concílios e debates. Essa é uma forma reducionista de ver a questão, é burra, tá? Então quando você vê algum cara dando uma despertão, nossa, veja a igreja nessa época, debatia por causa de uma letra, ou fulano deixa de ser burro, porque essa questão não é somente a questão da letra, isso esconde uma questão maior, que não é se é I ou se é O, mas esse I ou esse O estão dentro de dois conceitos excludentes. Ou é homoousis ou é homoiousis. Se for homoousis, da mesma substância. Ou seja, é Deus como Deus. É Pai, Filho e Espírito Santo, um só Deus. É tão Deus quanto o Pai. Se o Pai é Deus, o Filho é Deus, o Espírito também é Deus. Homoousis. Agora, se for homoiousis, é de substância diferente.
Então temos na afirmação de Ario, só o Pai é Deus. Jesus é o primeiro ser criado. E o Espírito Santo nem era tão relevante, não era uma discussão grande nessa época, mas não era entendido como Deus. Tá? Era apenas uma força de Deus, uma energia de Deus. Tá? Então você tem essa situação colocada dentro desses termos e que muitas das vezes é zombada, mas que esconde uma conceituação muito mais importante. Né? Somente pessoas burras colocam essa questão como se fosse um grande debate em torno de uma letra. Tá? A negativa da consubstancialidade com o Pai e a afirmação de que entre as pessoas da Trindade, especificamente o Filho e o Pai, havia uma subordinação. Não há subordinação da Trindade, mas apenas missão. Você tem a missão, como em missiologia foi abordado isso, a missão do Pai, a missão do Filho e a missão do Espírito Santo. Então o Pai que elaborou todo o plano da salvação desde antes da fundação do mundo. O Filho que é o Cordeiro que foi morto. Tá? O Cordeiro que veio para cumprir nele mesmo, quando ele disse na cruz, tetelestai, está consumado. E o Espírito Santo, que é exatamente aquele que dá continuidade, é o Paráclito, aquele que, quando Jesus diz, não os deixarei só, não os deixarei órfão, enviarei outro Consolador, o Paráclito, o Espírito Santo, que estará convosco. Então você tem a presença do Espírito Santo dando continuidade a toda essa obra, que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo.